Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe neste grande dia, 21 de abril de 2023. Glória a Deus, na graça do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção para aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Leitura de Josué, palavra viva e eficaz do Senhor de hoje. Josué, capítulo 22, versículo 21 até o capítulo 23, versículo 16. Glória a Deus. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nós, para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes ou não fizemos por receio disto, dizendo, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes partes no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos, preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós e entre nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer ao serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que nossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes partes no Senhor. Por isso dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor, que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que, hoje, nós abandonássemos o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazer, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazer, o sacerdote, com os príncipes deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Éden, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué e a todo Israel aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas essas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti, por sorte, em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus a impelirá, e a expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido.
Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio dessas nações que ainda ficam conosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite a vossas ilhargas, e espinha os vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transgredires a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 20, versículo 27 ao versículo 47. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher, e morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, igualmente também os 7, mas morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher o tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar nem se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram, Mestre, disseste bem, e não ousaram perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele disse-lhe, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele, seu filho? E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam a saudação das praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretextos longas orações. Esses receberão maior condenação. Amém, irmãos? Livro de Salmo 89, versículo 14 ao versículo 37.
Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará ao Senhor na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo e disseste: Pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Achei Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que odeiam, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. E conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara, e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como a testemunha fiel no céu. Amém, irmãos? Livro de Provérbios 13, versículo 17 ao versículo 19. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor nesse dia e até amanhã.